leites, a gente vai falar sobre mais nutrientes, mais componentes, né, que estão dentro do leite. A gente tinha parado no carboidrato e eu quero voltar a esse assunto porque é um assunto pertinente, é um assunto que a gente precisa saber. Então, retornando o que eu disse, carboidrato é o açúcar mais presente no leite, ou a lactose, desculpa, é o carboidrato mais presente no leite, certo? É em torno de aproximadamente 5%, tá? E esse açúcar, ele é um disacarídeo, é um açúcar que tem duas moléculas menores que a gente está dando para ver aí, né? Em cima nós temos aqui a molécula de lactose, e essa molécula de lactose, na presença de água, e na presença de uma enzima, tá bom? Há uma quebra dessa molécula chamada lactose, há uma quebra dela, transformando-se em duas moléculas, né? Que é uma molécula de glicose e uma de galactose. Então, o carboidrato principal do leite é a lactose. Essa lactose, ela é quebrada em duas moléculas menores, a galactose e a glicose. Elas são quebradas para poderem serem absorvidas pelo organismo. O organismo, né, o intestino delgado, seus filamentos, os filamentos do intestino delgado, a absorção de nutrientes, só passa nutriente pequenininho. É como se fosse um buraquinho de uma agulha, só entra quem for pequenininho. Então, a enzima responsável por essa quebra é a enzima lactase, onde ela quebra essa molécula de lactose, uma molécula dupla, ela quebra, ela tem essa função de fazer essa lise, né? O nome científico é lise, né? Lise quebra, certo? Então, é uma enzima galactase, então, por isso, então, há essa quebra, e essa quebra faz com que fique duas moléculas menorzinhas, uma de galactose e uma de glicose. Sendo menorzinha, é fácil de ser absorvida pelo intestino, né? O intestino consegue absorvê-las e levar para o resto do organismo, tá certo? Então, lembrem disso, a principal molécula do leite de carboidrato, o principal carboidrato do leite é a lactose, né? E ele é lisado, a gente usa até esse termo, né? Lisado significa que há uma lise, há uma quebra, ele é quebrado em duas moléculas menores para sua completa absorção, certo? Aqui nós já tínhamos visto esse gráfico, tá? Tínhamos visto aqui a quantidade de carboidrato presente nos organismos, né, nas espécies, e a gente observa que a maior quantidade de carboidrato aqui está presente, né, a jumenta. Então, ou seja, o leite de jumenta é um leite muito rico em açúcar, né? Então, para diabéticos, ele é até complicado. E a gente tem o da vaca, que tem um índice de 4,8, a gente viu que é quase 5%, certo? Quase 5% de açúcar presente no leite, então a vaca tem em torno de 4,8. A gente observa que o leite materno, ele tem em torno de 5,3. Então, esses carboidratos, eles correspondem a quase 50% de sólidos solúveis. Ou seja, quando eu retiro a quantidade de água, a quantidade de leite ou de açúcar que fica é quase a metade. Então, significa que quando a gente tem o leite em pó, boa parte daquele leite em pó é lactose, né? É açúcar, é uma grande quantidade, né? E é um disacarídeo, certo? Que quando ele é quebrado, ele é transformado em glicose e lactose, né? A gente falou que é a principal fonte de energia para os micro-organismos, então, digamos assim, que o leite é um ambiente propício
os micro-organismos atacarem, né? Hoje pela manhã a gente falou sobre isso, lembram? Micro-organismos mesófilos, termófilos e psicrófilos, né? Então, veja bem, o leite, normalmente, quando a gente cozinha o leite, a gente coloca esse leite na geladeira, para baixar essa temperatura e diminuir a proliferação do micro-organismo, né? Então, aquele leite que você deixa fora da geladeira, ele fica num ambiente de temperatura média, né? Mediana, 27 graus, 30 graus. E aí é ótimo para os micro-organismos mesófilos, né? Desculpa. Então, esses micro-organismos, normalmente, eles são os micro-organismos mais atuantes, né? Os micro-organismos mesófilos, tá certo? Ela não é alterada pela dieta do animal, ou seja, a quantidade de carboidrato não ocorre modificação se eu mudar a comida do animal. Entendendo? Lembra que a gente viu que a quantidade de gordura pode alterar, a quantidade de proteína pode alterar se eu mudar a dieta do animal? Já a quantidade de carboidrato, ela é muito parecida em todas as espécies, certo? Se vocês observarem aí o gráfico, o único que está fora do padrão, né, é aí o leite de cabra. Mas o restante está tudo muito próximo a 5%, certo? Da quantidade de carboidrato presente no leite. Então, falando desse carboidrato, certo? A gente tem essa lactose, ela é considerada o componente mais lábil diante da ação microbiana. O que é esse componente mais lábil? É o componente mais fácil para o micro-organismo, é o componente mais susceptível, ele gosta mais desse daí, e fica muito disponível para o micro-organismo, né? Pois ele é utilizado como substrato para bactérias. Então, o que é substrato? Substrato vou achar uma palavrinha fácil para vocês entenderem. Pronto. Comida é a comida para a bactéria. Então, essa lactose é como se fosse uma comida disponível para a bactéria. Então, é por isso que o leite é tão fácil de ser contaminado, certo? Porque tem um índice alto de substrato. Presta atenção, eu estou falando substrato, o termo técnico, mas eu disse para vocês que pode ser considerado uma comida. Eu não quero que vocês coloquem numa prova ou digam por aí que o nome disso é comida, né? Então, vocês precisam aprender a utilizar os termos técnicos. Eu coloco como sinônimo uma palavra mais fácil para que você possa entender o conceito. Mas, em seguida, depois de entendido o conceito, você precisa usar o termo técnico. Então, o substrato presente no leite, que é a lactose, ele é muito bom para as bactérias, né? E aí, depois que essas bactérias comem essa comida, esse substrato, ela elimina algo. A gente, quando come, a gente não elimina algo. Qualquer ser vivo, quando come algo, precisa eliminar. O que a bactéria elimina? Depois de ela comer bastante, ela elimina um ácido. Esse ácido é chamado de ácido lático. Então, é ele que faz o alimento, o leite, ficar mais acidificado. É porque quando essa bactéria come essa comida, esse substrato, ela elimina, ela faz uma transformação e nessa transformação é eliminado o ácido lático, deixando o leite mais ácido, né? Então, por exemplo, é assim a gente faz a transformação do iogurte, né? A gente coloca bactérias, normalmente são bactérias, 2 tipos de bactérias, e quando elas vão trabalhando, você bota, presta atenção, tá aqui o leite, você vem com as bactérias do iogurte e joga dentro. Quando ele entrar, essas bactérias entrarem ali, eles vão encontrar um universo de comida, né? Um universo do substrato. Aí vai e diz, aqui eu me dou de bem. Aí essas bactérias começam a quê? A proliferar, se multiplicar. A proporção que ela vai comendo, ela vai eliminando ácido lático.
Então, é por isso que o iogurte ele tem uma certa acidez, é porque há a presença desse ácido, certo? A lactose, ela tem uma baixa doçura. Então, dá para a gente perceber, quando a gente toma o leite puro, que ele é levemente adocicado, né? Então, ele não é, essa lactose, ele não é um doce, né, tão presente como a sacarose. Por exemplo, rapadura. Rapadura tem um outro sacarídeo, né, um outro sacarídeo chamado de sacarose. É um doce muito, muito doce. Então, a lactose presente no leite, ou seja, o carboidrato presente do leite, que é a lactose, é 30 vezes menos doce do que o doce da rapadura. Entendeu? Estou dando um exemplo. Porque a rapadura presente esse doce também chamado de, esse carboidrato também chamado de sacarose, certo? Então, essa lactose, ela também tem uma baixa solubilidade em água, certo? Então, ela não é muito solúvel na presença de água. E é devido a ela também que ocorre um problema de saúde chamado de intolerância à lactose. Vocês devem conhecer alguém, ou alguém de vocês podem ser intolerantes à lactose. O que é ser intolerância à lactose? É a pessoa que tem a deficiência ou ausência da enzima que faz aquela quebrazinha do carboidrato. Lembra? No slide anterior, eu disse que a lactose são duas moléculas. Para essas moléculas serem absorvidas pelo intestino, elas precisam quebrar. Quem é que faz essa quebra? A enzima lactase. Então, se você não tiver no seu organismo, no seu intestino, essa lactase, ela não vai fazer essa quebra. Aí você vai ser uma pessoa intolerante à lactose, ou seja, você vai ser intolerante a esse açúcar, a esse carboidrato presente no leite. E aí, como essa molécula de lactose não foi quebrada, o que é que vai acontecer? O intestino vai absorver essa energia? Não. Não vai absorver porque é um disacarídeo, é uma molécula dupla. E o intestino não consegue, né, absorver molécula grande, só pequenininha. É por isso que existia a lactase. Como a pessoa não tem a lactase, essa molécula de lactose, ela passa direto pelo intestino delgado. O intestino fino, ela vai direto e vai bater aonde? No intestino grosso, né? No intestino maior, que é o intestino próximo ali ao reto, próximo ao ânus, é um intestino onde se produz o bolo fecal. Só que a gente falou aqui que ali é um local que tem muita bactéria, né? Tem muita bactéria no seu intestino grosso. Então, essa lactose passou, porque não foi absorvida, e lactose é o quê? Um açúcar. Então, quando chegar lá, a gente viu aí, ó, o açúcar é um substrato ótimo para a bactéria, não é? Então, quando essa molécula que não foi absorvida pelo intestino delgado chega ao intestino grosso, ele encontra micro-organismos que estão morrendo de fome. Aí vem os açúcar ali, o que é que eles fazem? Começa a comer aquele açúcar. Quando ele comer aquele açúcar, ele vai transformar o quê? Em ácido lático. E esse ácido, lá no intestino grosso, ele vai lhe dar diarreia, cólica, constipação, dores abdominais. Então, esse é o motivo da intolerância à lactose. É porque você não absorve esse carboidrato. Deu para entender? A gente ainda vai falar muito sobre intolerância à lactose, que é a principal doença. Alguém falou aqui? Deixa eu ver aqui. Pronto. O Eric, né? O Eric disse que é pior junto com a cólica, esse enjoo. Veja bem, se uma pessoa faz uso de leite ou algum derivado desse leite, ou algum alimento que tenha leite na sua composição,
e a partir depois disso começa a sentir algumas sensações de desconfortos intestinais, né? Provavelmente essa pessoa tem algum problema de deficiência de lactase, ou essa pessoa, né, passa a ser intolerante à lactose. Tem medicação para isso? Sim. Tem um comprimido, né, com as enzimas, certo? Tem comprimido com as enzimas. Então, essa pessoa, né, o João aqui está dizendo que o Kaique, né, que já conhece alguém que tem esse problema. Então, essa pessoa, quando vai fazer uso, vai comer um bolo. Sabe que no bolo tem leite, e toma um comprimido antes. E aí, esse comprimido dissolve, né? Pois é, ele corre para o trono, né? Esse comprimido dissolve e aí fica essa enzima no organismo, né? E aí, quando ele comer o bolo, ele não vai sentir mais nada. Mas aproveita aí, né, o João, já dá essa dica, né, o Kaique? Essa dica para ele, fala com ele, para que ele faça uso desse comprimido, né? São comprimidos de lactase, certo? A enzima lactase. Então, normalmente, quem faz uso de leite e tem esses sintomas, pode ser alguém que seja uma pessoa intolerante à lactose. Lembrando, como há necessidade de fazer uso de uma medicação, o ideal é que você procure um médico especialista, e esse médico indique qual a melhor medicação para você fazer uso, né? Não é legal que você vá lá no supermercado ou no supermercado, não, na farmácia, e compre essas enzimas, tá certo? Porque pode ser outro problema, tudo bem? Uma outra coisa interessante, um outro fato interessante é que essa lactose, com a ação do aquecimento, certo? Ela faz a formação de uma lactulose. O que é essa lactulose? É um resíduo que sobra da frutose mais da lactose, né? Se você aumentar muito a temperatura, há a formação dessa galactulose. E essa galactulose, ela também pode causar alguns problemas ao organismo, certo? Então, é isso sobre carboidrato. Nosso principal carboidrato, lembrem, isso é chave, ó. 4 assuntos-chave no carboidrato do leite. O carboidrato principal, lactose. Os carboidratos secundários, quando a quebra, é galactose e glicose. E a gente tem uma enzima que faz essa quebra desses carboidratos, que é chamada de lactase. Então, esses 4 termozinhos passam a ser parte do vocabulário de vocês do dia a dia, certo? Vamos agora falar sobre as vitaminas presentes, tá bom? Quais são as vitaminas presentes no leite? A gente tem a vitamina A, a gente tem a vitamina E, e tem essas outras 6 vitaminas. Professora, que diabo de nome é esse? Presta atenção. A gente tem a tiamina. Se você tiver um cachorrinho e não tiver nenhum nome para colocar, põe o nome do cachorrinho de tiamina, né? Se você tem uma irmã que você não gosta, chama a sua irmã de riboflavina, né? Ou então piridoxina, ou então cobalalina, tá? Então são nomes esquisitos. E que nomes são esses? Esse nome são umas vitaminas muito simples que a gente conhece. São as vitaminas do complexo B, tá certo? Então, está na sequência aí. A nossa sequência está dizendo que a vitamina tiamina, ela também é conhecida por ser chamada de B1, né? A vitamina riboflavina, ela também é conhecida por ser chamada de B2. Então, quando a gente estiver se referindo às vitaminas do complexo B, estão presentes no leite são essa: B1, 2, 6, 5, 7 e B12, né? E essa sequência que está escrito aí, que está demonstrado embaixo, é a mesma sequência que está acima. Então, a tiamina é a B1. Então, a gente pode dizer que o leite é rico em vitamina A, vitamina E e vitamina do complexo B, né? A gente tem aí a quantidade de vitamina C também, né? Temos vitamina C no leite, é uma quantidade pequena, tá certo? E temos a vitamina D também presente no leite,
que é uma quantidade muito, muito, muito insignificante, certo? Então, lembrem-se, ó, eu coloquei aí embaixo no slide, as vitaminas hidrossolúveis, ou seja, que se dão bem com a água, né? As vitaminas que andam de mão dada com a água são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. As vitaminas lipossolúveis, né? Que se dão bem com a gordura, que anda ali agarradinho com a gordura, são as vitaminas que a gente chama de vitamina queda, né? Leia de trás para frente que você vai ler a palavra queda, queda com K. Então não dá mais para esquecer. As vitaminas lipossolúveis são as vitaminas ADEC, ou a vitamina queda. Deu uma queda é porque escorregou na vitamina lipossolúvel. Ai, que besteira, isso foi horrível. Certo? Então, eu quero que vocês entendam. Embaixo, eu mostrei quais são as vitaminas hidro e lipo. Agora, as que estão presentes no leite são essas que estão no nosso quadro, tá certo? A vitamina A, B1, B2, a C, a vitamina D, tá certo? Dentre outras, ok? Então, é interessante que vocês saibam, quando vocês ouvirem agora a palavra, por exemplo, riboflavina, né? Não seja o nome do cachorrinho de vocês já vão lembrar que nós estamos nos referindo a um tipo de vitamina, né? É o seu nome científico. Aí a gente coloca o apelido dela de B2. Tá certo, gente? Então, a gente também tem a presença de alguns sais, tá bom? A gente tem a presença de alguns sais minerais, de alguns minerais, né? O mais importante dele é o cálcio, né? A gente já falou isso, que pessoas que têm problema de osteoporose são pessoas que necessitam da presença de cálcio na sua alimentação. Então, pessoas que têm esse problema podem fazer uso de leite ou seus derivados, certo? Principalmente queijos, né? E esse problema de osteoporose afeta por demais mulheres, principalmente depois que entram no período da menopausa, que muitas vezes precisam fazer algumas reposições hormonais. Tá bom? Então, os sais encontrados são fosfato, bicarbonato, potássio, magnésio. A gente viu que tem uma quantidade boa de magnésio, né? Então, por exemplo, magnésio é muito bom para quem tem cãibras, certo? Então, você pode... Magnésio não, desculpa, perdoa, potássio, viu? Muito bom para quem tem cãibras. Então, você que tem cãibras pode encontrar também quantidade significativa de potássio em bananas, tá? Bananas é rico em potássio. Então, a gente tem aí alguns minerais presentes no leite, certo? A gente viu que a quantidade de sódio é uma quantidade baixa, 58, né, miligramas por 100 ml, ou seja, aí está dizendo que a cada 100 ml eu tenho 58 miligramas de sal, de sódio, certo? Então, esses são alguns dos minerais presentes no leite. Vocês viram como a gente tem muita coisa, né? Como a gente tem uma presença boa de vitamina, uma presença boa de carboidrato, precisa para dar energia a gente. O nosso organismo, ele usa primeiro o açúcar, né, para dar energia a gente. Por isso que eu expliquei para vocês como fazer para ir para a academia, né, da aula passada. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de nutrientes que a gente tem aí num copo de leite, né, que a gente tem num litro de leite, né, uma quantidade boa de minerais, uma quantidade boa de gordura, né, 3%, 4%. Se for uma gordura, veja bem, a legislação diz que a quantidade de gordura do leite tem que ser 3%, mas isso é 3% naquela caixinha, no leite industrializado. No leite que você tira lá na vacaria do seu avô, na vacaria da sua família, essa quantidade de gordura pode ser mais alta, dependendo da quantidade ou da forma como esse animal é alimentado, da sua espécie, da sua raça, tudo isso leva em consideração, certo?
Então, aí nós temos os minerais, a composição desse mineral em torno de 1%. Então, de um litro de leite, 1% de tudo que tem ali é mineral, para você ver como é pouquinho, né? Então, os mais importantes são esses aí, reforçando, né? O cálcio dele é o mais importante. A gente tem aí o potássio também, que é um pouco mais de cálcio, mas a gente considera que o cálcio é bem importante, porque é através dele que acontecem algumas coagulações para que a gente faça outros derivados. Mas a gente tem fósforo, tem sal aí na presença de sódio, a gente tem cloro, né? Tem cobre, tem inclusive ferro. Uma quantidade ínfima de ferro, né? Uma quantidade muito baixa de cobre, mas há presente realmente no leite, tá certo? Uma quantidade muito pouco. Se a gente levar em consideração os mais importantes, né? Esses 4 aí a gente pode dizer que são bastante interessantes para o organismo da gente. Tem gente que compra aqueles polivitamínicos, né? Que vem cálcio, vem fósforo, vem potássio, vem magnésio. Isso pode ser muito bem encontrado em um bom copo de leite, né? Um copo de leite substancial, tá certo? Então, esses são alguns dos componentes do leite. A gente tem também algumas enzimas presentes no leite, né? A gente falou de uma, qual foi? A gente falou da enzima lactase. Essa enzima lactase é uma enzima que quebra o quê? Quebra carboidrato, né? Então, a lactase quebra lactose. Então, nós também temos outros tipos de enzima. A gente tem as enzimas lipase, né? Que são as enzimas que quebram as moléculas de gordura. Quando elas quebram essas moléculas de gordura, ela transforma essa molécula em 2 moléculas menorzinhas, uma de glicerol e uma de ácido graxo. Mas a gente tem outras enzimas, a gente tem enzimas que podem estar presentes no leite ou que fazem uso das moléculas do leite, que são as proteases, né? Enzimas que quebram proteína. Olha o finalzinho, ó, ase, né? Então, a maioria dos termos utilizados, ase no finalzinho, significa que a gente está falando de enzima, tá certo? Se vocês observarem aí, a gente falou pelo menos já de 3, né? Lactase, lipase, protease. E olha aí, ó, na frente tem um nomezinho a que ela se refere. Lactase, a lactose, a lipase, a lipídios e a protease, a proteínas, né? Quando a quebra da molécula de proteína se transforma em aminoácido ou dipeptídeos, né? Que são 2 moléculas menores de proteína, quando há essa molécula. Mas a gente também tem as enzimas oxirredutase, né? São pelo menos essas 3 aí, que também estão presentes no leite. Oxirredutase são enzimas que oxidam ou que reduzem, certo? Ou que há o processo de oxidação ou o processo de redução. Esse processo de oxidação e redução, vocês aprenderam lá com a professora Camila, certo? O que é uma oxidação, o que é uma redução. E quais são essas enzimas? Normalmente são todas essas ases. A peroxidase, as fosfatase e a catalase, certo? Então, alguma dessas enzimas é muito comum de você inativá-la, de você fazer com que ela não funcione, se você der uma temperatura, certo? Então, normalmente, o leite, ele pode ser, a qualidade do leite pode ser verificado por essas enzimas. Por exemplo, se você encontrar alguma dessas enzimas, oxirredutase, no leite, significa que esse leite talvez não passou por um processo correto de esterilização, né? Que a esterilização é aquela fervura e resfriamento. A gente ainda vai falar sobre o que é esterilização e pasteurização, tá certo? Então, essas são outros compostos presentes no leite.
as enzimas, tá certo? Então, normalmente, o que são essas enzimas, né? São aquelas onde são utilizadas para que haja absorção do carboidrato, certo? Por exemplo, o intestino, ele não ia conseguir absorver os carboidratos do leite se não houvesse uma enzima para quebrar a lactose. Então, ou seja, o leite não iria ser utilizado o açúcar pelo organismo da gente se a gente não tivesse a enzima lactase, para quebrar, né, o substrato, para quebrar o alimento e esse alimento virar energia, certo? Aí nós temos outros tipos de lipases, né, outros tipos de enzimas, tá bom? E nós temos aqui outras proteases, então, para que vocês deem uma olhada depois como é que acontece essa quebra dessas enzimas, certo? Mas o que eu quero que vocês decorem, não, eu quero que vocês aprendam pelo menos a utilização, né, como é que acontece o processo da quebra da lactose, certo? Pela enzima lactase. Pelo menos esse eu quero que vocês saibam, porque a gente vai cobrar isso na prova, certo? Então, esse foi algum dos constituintes do nosso leite. Tá bom? Deixa eu ligar aqui que está descarregando. Alguns dos constituintes do nosso leite. Agora a gente vai falar da constituição físico-química do leite, né? De termos como como é que é encontrada a quantidade de gordura, a densidade do leite, certo? Então, são alguns constituintes físico-químicos, aquele em que a gente envolve a química e envolve processos físicos, né? Bom, então vamos lá. O leite, ele tem na sua constituição física, pelo menos, esses 5 constituintes, certo? A água, a densidade, o extrato seco total, extrato seco desengordurado e a gordura. Vamos prestar atenção para a gente ver o que é cada um. Vamos lá. Extrato seco total. O que é isso? Extrato seco total são todos os constituintes, né, presentes no leite, certo? Todos os constituintes presentes no leite, com exceção da água. Então, eu tirei a água do leite, fica gordura, carboidrato, proteína, vitamina, sais minerais. Então, a gente pode chamar de extrato seco total todos os componentes presentes do leite, certo? Com exceção da água, tá bom? Então, ó, extrato seco, tá dizendo, não tem água, ele não é úmido, ele é seco. Então, retirou a água, tudo que sobrar ali é extrato seco. Então, eu posso dizer que o leite em pó é um extrato seco total? Sim, ele não tira a água toda. Aquele leite em pó, quando vai passar por um processo de desidratação, tira-se a água, mas não tira-se a água toda, né? E o extrato seco total está realmente sem água, certo? Sem água disponível, só a água presente das moléculas, tá bom? Então, vamos lá. Extrato seco total. Se o extrato seco total é tudo sem a água, o extrato seco desengordurados é o quê? É tudo menos a gordura. Só que aí está falando extrato seco. Então, não tem gordura e não tem água. Exatamente. Então, vamos lá. Extrato seco total. Todos os componentes menos a água. Extrato seco desengordurado. Todos os componentes menos a gordura. Se tem a palavra seco, significa que também não temos água, certo? Então, quando a gente falar sobre extrato seco desengordurado, a gente está falando de todos os componentes de um alimento, menos a água e a gordura, tá certo?
Entendido? Vamos adiante. Sobre a gordura do leite. O que é que a gente pode falar sobre a gordura do leite? O mais importante é que ele deve ser enviado na indústria com, no mínimo, 10% de gordura. Então, o leite tem que chegar à indústria de laticínio com, no mínimo, 3% de gordura. Por quê? Porque essa é a quantidade que deve ter um leite integral. Um leite de caixinha, um leite comercializado, ele tem que ter, no mínimo, 3% de gordura. Poderia colocar mais lá, professora? Poderia. Só que a indústria de laticínio não vai colocar mais gordura. Por quê? Porque ela precisa dessa gordura para poder fazer creme de nata, para fazer creme de leite, para fazer manteiga, né? Então, para que eu vou botar mais gordura no meu leite? Ele vai ser mais caro? Eu vou poder cobrar mais? Não, porque a legislação diz que o mínimo é 3. Então, eles colocam no mínimo, né? Na faixa ideal, 3%. Tá certo? Para quê? Para que ele não tenha um desperdício. Né? O resto de gordura, eles separam para fazer outros produtos. Produtos de valores agregados, né? Produtos que você vai ganhar muito mais. Uma latinha de manteiga, né, de 500 ml, é em torno de R$18, enquanto o litro de leite é só R$4. Então, eu vou usar essa gordura aonde? Nesses outros produtos derivados, certo? Então, vamos para outra aqui. Densidade do leite. Quero que vocês prestem atenção sobre o que é a densidade do leite. A densidade do leite, a gente está falando que é a relação entre o peso e o volume. A quantidade de peso que tem o leite e quantidade de volume que tem o leite. Todo alimento tem a sua densidade. A densidade da água é quanto? 1. A densidade da água é 1. É? A densidade do leite, ela tem uma densidade maior, né? Então, o leite é mais denso do que a água. A densidade do leite é normalmente entre 1,28 e 1,33. Olha que interessante. A gente sabendo essa informação, através de um equipamento simples, a gente pode saber se esse leite foi adulterado, se esse leite foi fraudado, de acordo com a leitura que a gente fizer da densidade. Então, se a densidade do leite for menor que 1,028 ou maior que 1,033, significa o quê? Que esse leite está adulterado, que esse leite pode estar contaminado, que esse leite pode estar fraudado, tá certo? Então, é importantíssimo que a gente saiba que o leite tem uma densidade maior do que a densidade da água. A densidade da água é em torno, quer dizer, a relação entre o peso e o volume, que é o que é a densidade, né, da água é 1, enquanto a densidade do leite é um pouco mais elevada. E dessa forma, a gente pode saber se ele está fraudado ou não. Eu vou explicar como. Bom, então vamos lá. Está faltando o quê? Está faltando a água, né? Se ela for adicionada ao leite, altera o seu peso e constitui fraude. É por isso que é necessário que a gente saiba a densidade do leite. Porque a gente já viu que o leite tem um alto índice de água, em torno de 87%. Vamos botar aí essa variação, né? Entre 85% e 90%, que vamos fechar no 87%. Então, se o leite em torno de 87% e alguém coloca ainda água, é muita sacanagem, né? Já tem água demais no leite. E aí alguém vem, ainda joga água dentro, porque é uma forma muito, muito simples de adulterar, de enrolar você, consumidor, tá? Então, ou seja, é uma forma de ludibriar e aumentar os seus lucros, né? Afinal de contas, você tem aqui um tonel, né, um garrafão de leite, né?
juntou aqui um garrafão de leite da sua vacaria, aí você vem, pega 2 litros de água e joga dentro. Você vai ganhar mais? Claro, vai faturar 2 litros de leite a mais do que deu. Então, é muito comum realmente existir fraudes no leite. E é através dessa densidade que a gente fala ou que a gente percebe essa fraude. A Cauana está perguntando, se a pessoa tem pouca lactose no organismo, ocorre a lactase, né? Pouca lactase no organismo, ocorre a intolerância à lactose? Exatamente. Pode ser ou pouca quantidade, né? Seu organismo não produz lactase suficiente ou nenhuma. Isso normalmente pode se acontecer com o decorrer dos anos, viu? Por exemplo, uma pessoa que faz muito uso constante de leite, produtos de leite, pode lá na frente pode ter a vir intolerância a esse próprio leite, né? Porque o organismo não acompanhou o crescimento, né, da lactase, e aí você pode realmente ter algum problema, certo? Isso mesmo. Tem intolerância à lactose, quem tem uma quantidade baixa de lactase ou nenhuma, ok? Então, essas pessoas não podem fazer uso de leite e seus derivados, ou de produtos que tenham na sua composição leite. Por exemplo, eu fui na panificadora, né, e comprei aqueles pãozinhos de leite. O nome já está dizendo. Então, tem leite na sua composição, certo? Vamos lá. Esses são os constituintes físico-químicos. A densidade, extrato seco total, desengordurado, a gordura e a água. Lembrem disso, é questão de prova, é material de avaliação. Tá certo? Vamos adiante. Ainda sobre a qualidade do leite, né? Alguns fatores que afetam o nosso leite ter uma boa ou uma má qualidade. Tá certo? Vamos lá. A alimentação do animal. A gente falou sobre isso aqui, né? A alimentação do animal, ela tem que ser abundante e balanceada ao funcionamento da glândula mamária e a síntese de todas as substâncias que vão auxiliar a formação do leite. Então, a alimentação desse animal é um fator importantíssimo para a qualidade do leite. Porque esse animal, sem se alimentar, sem ter acesso à comida balanceada e à água em abundância, ele não vai produzir o que você precisa, ele não vai produzir o leite, né? Não vai ter substâncias dentro do teto da vaca necessárias para ver a transformação do leite, certo? E a gente vai ver que ali dentro do teto da vaca necessita de várias substâncias para poder ocorrer a transformação do leite, né? A minha qualidade do leite, ela é afetada pela raça do animal, né? Ou seja, dependendo do animal, é influenciado o volume do leite, a riqueza da gordura. Quando a gente for falar de raças de animais, a gente vai ver que algumas raças, algumas espécies, produzem mais gorduras do que outros, né? Então, essa qualidade do leite, ela é influenciada também pela raça do animal. E ela também é influenciada pela ordenha do animal, né? Para você ver, né? Essa ordenha, ela também influencia na qualidade do leite. Porque a primeira ordenha de um animal, de uma vaca que nunca foi ordenhada, né, ela produz um maior volume de leite com menos teor de gordura. Já da segunda em diante, esse leite é mais rico em gorduras, né? E também ele é mais rico também numa quantidade significativa de micro-organismos. Então, tem que ter cuidado também no processo de ordenha. E a gente vai aprender sobre processo de ordenha, certo? A gente vai ver vários tipos de ordenha. A gente imagina que só tem aquela com a manual, ou então a chamada ordenha mecânica, que você vai lá, coloca uma teteira, tem uma ordenha que é até uma ordenha por rodízio, né? A vaca sobe num carrossel, como se fosse um carrossel. Não estou dizendo para vocês que é interessante ser vaca, né? Que é muito bem tratada. Então a vaca sobe numa espécie de carrossel e ela fica rodando, enquanto o seu leite é
retirado, certo? Então, são fatores que afetam a qualidade do leite, a alimentação do animal, a raça desse animal e o processo de ordenha, tá certo? Vamos falar agora. Eu queria muito terminar esse assunto, mas pelo jeito é muito grande, parece que não vai dar para terminar hoje. Mas a gente tem muitas aulas de leite. Eu queria falar agora sobre como a gente vai aferir a qualidade do leite. Como é que eu sei se esse leite está bom ou não? É aí onde entra o laboratório que a gente ia trabalhar, né? E com esse lockdown e mais outro começando amanhã, tá complicado. Então, são através dessas análises dentro do laboratório que a gente sabe se o leite está dentro, né, da sua qualidade. E alguns fatores que levam a gente saber a qualidade do leite, a gente vai começar a aprender agora. E um deles é a acidez, né? O indicador de fermentação. Então, essa acidez do leite é uma acidez que faz que você indica o processo de fermentação, certo? A gente não está falando de fervura, a gente está falando de fermentação, um processo de fermentação, uma transformação num produto, né, através do processo de fermentação. Então, um leite, normalmente de origem, ele tem de 3 a 15 grau Dornick. Esse Dzinho que você está vendo aí é grau Dornick. O que é que significa esse grau Dornick? Significa que cada 1 grau Dornick é igual a 0,1 grau de ácido lático, tá certo? Então, a gente está dizendo aí que um leite de origem, um leite quando é tirado da vaca, ele tem em torno de 0,13 a 0,15 graus de ácido lático. Mas, para não ficar tão difícil, a gente chama isso de grau Dornick, certo? Então, um leite acima de 18 graus Dornick, ele já não presta para ser pasteurizado. Ele não presta para ser passado, para ser envasado. De jeito nenhum, né? Porque ele pode precipitar as proteínas, ele pode aí utilizar, ele pode coagular, certo? Então, lembra disso. Uma das características para eu saber se meu leite presta é eu fazer a leitura do grau Dornick. Se ele tiver entre 15 e 18, ele está um leite ok. Se ele tiver acima de 18 graus Dornick, significa que esse leite não presta, certo? Esse leite não presta a ser utilizado como alimento, né, como leite. Ele pode ser utilizado para outras funções, tá certo? Porque um leite muito ácido, ele pode ser utilizado para fazer coalhada, ele pode ser utilizado para fazer doce de leite, tá? E aí não tem problema a quantidade de grau Dornick. Não há problema aí de jeito nenhum. Tanto é que quando a gente vai coalhar, a gente faz com que o leite esteja o mais ácido possível, certo? Outro fator interessante da qualidade do leite. O pH do leite, ele tem que girar em torno de 6,5 a 6,8. Veja bem, é um pH muito próximo, o quê? Muito próximo à neutralidade, que é o pH 7. Vocês aprenderam sobre pH, não aprenderam? A professora Laís explicou. E quando o pH está muito próximo, né? Muito próximo de zero, é porque ele está tendendo à acidez. Quando o pH está acima de 7, ele está tendendo a ser básico ou alcalino, né? Ele ali no 7, ele é um pH neutro, tá bom? Professor, a Mariana que está perguntando, né? Professor, o leite da cabra, o pessoal bota água porque ele é muito forte, né? A gente viu a composição, você viu? E vídeos atrás, a gente mostrou a composição. Mas não é certo colocar não, viu? Você está fraudando o leite. Pode colocar água, porque
Como é que a gente pode dizer que um leite é forte? Né? Como é que a gente pode definir um leite forte? Um leite que tem nutrientes bastante elevados, né? Por exemplo, a gente pode considerar o leite de jumenta forte. A gente viu que ele tem pouca gordura, ele tem pouca proteína, tem muito carboidrato. Então, quem é diabético não pode nem tomar leite de jumenta, porque tem muito açúcar, né? Então, normalmente, o leite de cabra é um leite bastante substancial na gordura, né? Então, se colocar água é para haver uma dissolução dessa gordura, para espalhar mais essa gordura. Mas não está correto, porque o leite de cabra tem as suas características de ser gorduroso. Pode colocar? Pode, mas não está correto. Se for para vender, não está correto, certo? Ele precisa ter a densidade correta, tá? Como a gente viu o leite de vaca, né? Que um dos fatores de você conferir a qualidade do leite é através da densidade. A gente viu que a densidade, né, naquelas composição físico-química, a gente viu que a densidade do leite gira em torno de 1,28 a 1,33. Então, fora isso, significa que esse leite pode estar adulterado, certo? Então, essa densidade desse leite, ele precisa estar entre 1,28 e 1,33. Aí tem 32, mas pode considerar 1,33, certo? E é uma temperatura ambiente, temperatura de 15 a 20 graus. Então, essa densidade é uma forma de você conferir a qualidade do leite. E tem um equipamentozinho, né? Um equipamentozinho chamado de termolactodecímetro, né? Termolactodecímetro é um termo grande, tá? É um equipamento que a gente tem na escola. É como se fosse um bastãozinho de vidro, de aproximadamente desse tamanho, certo? Ele tem um chumbinho embaixo, né? Desse bastãozinho, ele tem um chumbinho, e você coloca dentro do leite. Coloca o leite dentro de um tubo, né? Dentro de um tubo de ensaio, um tubo grande. Isso que a gente extraga leite quando a gente vai fazer essa análise. Aí você vem com o equipamentozinho e solta esse equipamento dentro do leite. Coloca ele para rodar. E ele fica rodando dentro do leite. Quando ele para, na parte superior, onde está o limite do leite, você faz a leitura do seu equipamento. Né? Então, ali você consegue ler a densidade do leite, com esse equipamentozinho chamado, com esse nome gigante, né? Termolactodecímetro. Mas pode usar só lactodecímetro, tá certo? Tudo bem? Então, esse é uma das análises que a gente faz no laboratório, para ver a acidez, para ver o pH e para ver a densidade, né? O leite também, ele pode ser avaliado a sua quantidade de gordura, tá certo? É com esse equipamentozinho que vocês estão vendo no slide, chamado de butirômetro de Geber, né? Ou, então, você pode ver a quantidade de sólidos totais, ó. Olha aqui, aquela siglazinha, ó, extratos sólidos totais, extratos secos totais, extratos secos desengordurado, né? Então, através desse equipamentozinho e um disco de Arkman, né? Arkman, você consegue fazer a leitura da quantidade de gordura presente no leite, né? E aí tem uma variação. Essa variação de gordura, lendo com esse equipamento, ela tem que dar entre 10 e 14. Se der abaixo de 10, é porque alguém fraudou esse leite com água, jogou água dentro. Se tem menos de 10% de gordura, feita a leitura com esse butirômetro, significa que alguém fraudou esse leite com água. Se essa gordura der acima de 14, fraudou esse leite com sólidos. E sólido, jogou uma pedra dentro do leite, dá para ver a pedra, professor? Não. Outros tipos de sólidos em formato de pó, né? Maisena, farinha de trigo, tá certo? Fazem isso.
colocam, gente, soda cáustica no leite. Impressionante. Mas há fraudes no leite com a presença de soda cáustica. Soda cáustica faz mal ao organismo. Só que eles colocam para maquiar, né? Para esconder algum problema, alguma fraude desse leite. Tá certo? Então, para você ter uma ideia. E a gente consegue, lá no nosso laboratóriozinho pequenininho, fazer algumas dessas análises. Essa de gordura, a gente não consegue, a gente não tem esse equipamentozinho aí. Eu já tentei comprar um butirômetro, mas porque não é tão caro, mas eu nunca encontrei. O termolactodecímetro, né, o que faz a leitura da densidade do leite, nós compramos, foi a escola que adquiriu. Os alunos fizeram uma cotinha e nós compramos. É em torno de R$ 120, se não me engano. Certo? Então, aí é outra análise que a gente pode fazer para garantir a qualidade do leite. Né? A gente tem uma outra análise também, essa é muito legal. Essa não dá para fazer no laboratório, porque precisa desse equipamentozinho aí. Né? É um equipamento, é um crioscópico. Né? E nesse equipamento, a gente faz a leitura do índice crioscópico. Né? Veja bem, olha que interessante. A água, ela congela a quantos graus? 0 grau. Né? A densidade da água, sendo 1, ela congela a 0 graus. O leite, ele tem uma densidade mais elevada, a gente já viu. 1,028 a 1,033. Ele congela a 0 grau? Não. Ele congela um pouquinho menos. Quase 0 grau, mas é um pouquinho menos. Ele congela a 0,53 até a margem de 0,55. Olha que legal. Aí eu pego, né, é mais ou menos um tubinho pequenininho, né, um tubinho mais ou menos um pouquinho maior que isso aqui, um pouquinho maior que isso aqui, eu encho de leite e coloco dentro do equipamento. Esse leite que eu quero fazer análise. E o equipamento vai congelar esse leite. Né? E dentro desse equipamento tem um sensor tocando no leite. E aí ele congela o leite. O equipamento congela o leite instantaneamente. E quando ele termina de congelar, ele faz a leitura da temperatura do leite. Então, ele precisa estar quanto? Ele precisa estar entre 0,53 a 0,55. Se ele estiver fora disso, significa que o leite está fraudado, né? Se o leite, a temperatura, ou se o ponto de congelamento, né, o índice crioscópio, ficou muito próximo do 0, significa que esse meu leite foi colocado água. Afinal de contas, se aproximou do 0. Então, é um outro equipamento para a gente testar a qualidade do leite. Então, para você ver, uma indústria de leite, né, uma indústria leiteira, ela tem diversas formas de saber da qualidade do leite, se ele foi fraudado ou não. Né? Infelizmente, a gente não tem como fazer essa análise, tá certo? Porque a gente não tem esse equipamento na escola. Ok? Então, esse é mais uma análise de qualidade do leite, né? O índice crioscópico. A gente vê o ponto de congelamento do leite, certo? Esses dois a gente dá para fazer no nossa escola, certo? É a prova do alizarol. Alizarol é um álcool, certo? É um tipo de álcool, ele é assim, azulado, né? Muito azulado, uma cor muito forte de azul, certo? E aí, esse álcool, esse alizarol, ele serve para ver a tendência do meu leite a coagular, né? Se esse leite está próximo de coagular ou não. Tá entendendo? Então, esse alizarol, a gente vem com ele, pega umas gotinhas desse álcool, né, desse produto, e pinga no leite. Depois, esse leite ele é agitado. A gente normalmente faz isso em tubos, né? E aí, esse leite ele tem que ficar numa certa cor.
Então, ele tem algumas cores, né? Se tiver uma quantidade muito alta, muito ácida, fica roxo. Ou então ela fica amarelinha, ou então fica rosa. Então, é uma forma da gente conhecer, né, se esse leite está muito ácido ou não. Se esse leite ele pode coagular ou não. Então, é mais um teste, tá certo? É o teste do alizarol. E a gente tem também o teste do azul de metileno, né? É para saber a quantidade de enzimas redutase. Lembra daquelas enzimas que são oxirredutoras? Então, a enzima redutase, a gente tem como saber se ela está presente no leite ou não. Então, é através do teste TRAM, né? É teste de resultase do azul de metileno. É um compostozinho, o nome já diz, azul de metileno, que a gente coloca dentro do leite, né? Então, esse leite, ele começa a se descolorir, né? Quanto mais rápido for o tempo de descoloração, de azul para branco, maior é o número de micro-organismos. Então, a gente coloca esse descolorante, esse azul de metileno, e o leite fica azul. Se esse leite se transformar muito rapidamente em branco, é porque ele está muito contaminado com essa enzima. Não foi eliminada essa enzima. Então, ou seja, meu processo de pasteurização não foi bom. Tá entendendo? Então, no leite, o aceito no Brasil é que demore entre 2 horas e 30 minutos. Ou seja, quando eu botar a gotinha do azul de metileno no leite, para ser aceito no Brasil, ele tem que levar em consideração que só pode ficar branco depois de 2 horas e 30 minutos. Se ficar branco antes disso, esse problema, esse leite está também com problema. Certo? Então, são algumas dos tipos de leite ou de tipos de análises que são feitas. Vamos lá. A gente falou de teste do pH, acidez, alizarol, azul de resultados, índice crioscópico. O que mais? Alguém lembra? Então, para você ver a quantidade de análises que podem ser feitas dentro do leite, análise de densidade, né? Análises que podem ser feitas para você descobrir se seu leite está dentro do padrão ou não, né? E a gente vai dar uma parada aqui, a gente depois continua aí sobre a classificação do leite, certo? Então, muitíssimo obrigada pelo dia de hoje. A gente se vê semana que vem com esse assunto. Essa aula, como a gente viu, né, como eu falei para vocês, ela é gravada. Quem no interesse, vai lá e dá uma olhada nessa gravação. Bom final de semana para vocês. Eu sei que é